Capítulo 16. Regras. Se você não é feliz, eis o motivo. Considere-se responsável por um padrão superior ao que todos os outros esperam de você. Henry Ward Beecher. Ao escrever estas palavras, estou contemplando o azul profundo do Pacífico, de meu quarto no Hyatt Regency Waikoloa, na Big Island do Havaí. Acabei de observar uma coisa que não tornará a acontecer na América do Norte até o ano 2017, um eclipse total do Sol. Beck e eu levantamos às 5h30, a fim de testemunharmos, junto a milhares de outros visitantes, esse raro evento astronômico. Enquanto uma multidão se concentrava no ponto de observação, comecei a me distrair com a diversidade de pessoas que vieram até ali para partilhar a ocasião, de altos executivos a famílias em férias, de cientistas com as lunetas mais potentes e excursionistas que haviam armado suas barracas durante a noite, até crianças, que só sabiam que se tratava de um evento porque os pais haviam comentado. Ali estavam incontáveis pessoas que tinham voado de todas as partes do mundo, a um custo de milhares de dólares, apenas pela oportunidade de assistirem a algo que duraria apenas 4 minutos. O que fazíamos ali? Queríamos ficar numa sombra. Não somos uma espécie muito interessante? Às 6h28, o espetáculo começou. Havia ansiedade no ar, não apenas pela expectativa de assistir ao eclipse, mas também pelo medo de desapontamento. Pois naquela manhã única, as nuvens surgiram do horizonte, e o céu começara a se tornar nublado. Foi interessante registrar como as pessoas lidavam com a possibilidade de que suas expectativas não fossem atendidas. Não estavam ali para testemunhar apenas uma breve passagem de uma lasca da lua na frente do sol, mas sim um eclipse total de 4 minutos, quando a sombra da lua bloquearia por completo os raios do sol, e nos envolveria na escuridão. Havia até um nome para isso: totalidade. Às 7h10, as nuvens haviam se expandido, tornavam-se mais densas a cada minuto. Subitamente, o sol apareceu através de uma abertura nas nuvens, e por um momento todos pudemos observar um eclipse parcial. A multidão aplaudiu excitada, mas logo as nuvens tornaram a se fechar, mais e mais densas, bloqueando a vista por completo. Ao se aproximar o momento da totalidade, a escuridão completa, tornou-se óbvio que não poderíamos assistir à lua bloqueando o sol. Subitamente, milhares de pessoas correram para a frente de um aparelho de televisão de tela grande, instalado ali por uma das muitas equipes de TV. Ficaram observando o eclipse pela transmissão de uma rede de televisão, como milhares de outras pessoas no resto do mundo. Naquele momento, tive a oportunidade de observar um âmbito ilimitado da emoção humana. Cada pessoa reagiu de acordo com suas regras, suas convicções sobre o que tinha de acontecer para se sentirem bem com a experiência. Um homem atrás de mim comentou, irritado: "Gastei $4.000. E viajei tão longe só para poder assistir a esses 4 minutos pela televisão?" Uma mulher, a poucos passos de distância, repetiu várias vezes: "Não posso acreditar que tenhamos perdido." A filha pequena, radiante e entusiasmada, lembrou: "Mas está acontecendo neste momento, mamãe." Outra mulher, sentada à minha direita, disse: "Não é incrível? Eu me sinto tão afortunada por estar aqui." Foi nesse instante que algo dramático ocorreu. Enquanto assistíamos pela TV a última lasca do sol desaparecer por trás da lua, fomos engolfados pela escuridão. Era muito diferente do anoitecer, quando o céu escurece gradativamente. Aquilo foi imediato, e uma escuridão total. No início, a multidão aclamou, mas depois houve silêncio. Os passarinhos voaram para as árvores e também permaneceram em silêncio. Foi um momento espantoso. Foi então que algo histórico ocorreu. Enquanto a multidão sentava em silêncio, olhando para o eclipse na tela da televisão, algumas das pessoas que haviam trazido suas câmeras, e estavam determinadas a conseguir o que desejavam, começaram a tirar fotos do aparelho. Logo ficamos outra vez inundados pela luz, não por causa do sol, mas pelos flashes das câmeras. Quase que no mesmo instante em que começou, porém, a totalidade acabou.
O momento mais dramático de todo o evento, para mim, foi quando uma lasca do sol saiu de trás da lua, trazendo a luz do dia de uma forma instantânea. Ocorreu-me nessa ocasião que não é preciso muita luz para dissipar a escuridão. Pouco depois do retorno da luz do sol, muitas pessoas se levantaram, começaram a se retirar. Fiquei perplexo. Afinal, o eclipse ainda estava acontecendo. A maioria murmurava queixas de que viajara para tão longe e perderá a grande experiência de uma vida. Uns poucos fascinados, no entanto, ali permaneceram, para aproveitarem cada minuto, sentindo maior excitamento e alegria. O mais irônico de toda a situação foi que o vento começou a soprar, cerca de 15 ou 20 minutos depois, afastando todas as nuvens do céu. Ficou claro e azul, e o eclipse foi revelado, para todos assistirem. Mas bem poucas pessoas persistiram, a maioria já foi embora para seus quartos, desapontada. Continuaram a se proporcionar as sensações de dor, porque suas expectativas não foram correspondidas. Como costumo fazer, comecei a entrevistar as pessoas. Queria descobrir como haviam sentido a experiência do eclipse. Muitas disseram que fora a mais incrível experiência espiritual de suas vidas. Uma mulher grávida massageou a barriga enorme, e me contou que o eclipse, de alguma forma, criará um sentimento de vínculo mais forte com a criança por nascer, e que aquele era o lugar certo da Terra para ela estar naquele momento. Que contraste de convicções e regras notei hoje! O que me pareceu mais engraçado foi o fato das pessoas se mostrarem tão excitadas e emocionais com algo assim, que era apenas uma sombra de 4 minutos. Se a gente pensar bem a respeito, a conclusão é de que o evento não é mais milagroso do que o sol nascer todas as manhãs. Pode imaginar se todas as manhãs as pessoas do mundo inteiro se levantassem cedo para assistir ao nascimento do sol? E se as agências noticiosas cobrissem com entusiasmo o evento, acompanhando a ascensão do sol pelo céu, e todas as pessoas passassem a manhã comentando esse milagre? Pode imaginar o tipo de dias que teríamos? E se a rede de televisão CNN iniciasse as suas transmissões com "Bom dia"? Mais uma vez o milagre aconteceu, o sol nasceu. Por que não reagimos assim? Não seria possível? Pode apostar que sim. Mas o problema é que já nos tornamos habituados. Estamos tão acostumados aos milagres que ocorrem ao nosso redor todos os dias que nem mesmo os consideramos mais como milagres. Para a maioria das pessoas, as regras sobre o que é valioso determinam que cobicemos coisas que são escassas, em vez de apreciarmos os milagres que abundam. O que determinou as diferenças nas reações daquelas pessoas de um homem que ficou tão transtornado que destruiu sua câmera, aos que não apenas experimentaram a alegria hoje, mas também continuarão a experimentá-la cada vez que contarem aos outros sobre o eclipse, nas próximas semanas, meses e anos? Nossa experiência daquela realidade nada tinha a ver com a realidade, mas foi interpretada pela força controladora das convicções, de um modo mais específico, as regras que tínhamos sobre o que devia acontecer para que nos sentíssemos bem. Chamo de convicções específicas as que determinam quando formulamos regras para obter dor e obter prazer. A incompreensão de seu poder pode destruir qualquer possibilidade de felicidade vitalícia, e uma plena compreensão e utilização podem transformar sua vida tanto quanto qualquer outra coisa que analisamos neste livro. Quero lhe fazer uma pergunta antes de continuarmos. O que tem de acontecer para você se sentir bem? Precisa que alguém o abrace, beije, faça amor com você, diga o quanto respeita e aprecia? Deve ganhar $1 milhão? Tem de se tornar um exímio golfista? Tem de ser reconhecido por seu chefe? Tem de alcançar todos os seus objetivos? Tem de guiar o carro certo, ir às festas certas, ser conhecido pelas pessoas certas? Tem de ser espiritualmente evoluído, ou esperar até atingir o esclarecimento total? Tem de correr 8 quilômetros por dia? O que realmente precisa acontecer para você se sentir bem? A verdade é que nada tem de acontecer para que você se sinta bem. Não precisa de um eclipse para se sentir bem. Pode se sentir bem neste momento, sem precisar absolutamente de nenhuma razão. Pense a respeito.
Se você ganha US$ 1 milhão, o dinheiro não lhe proporciona nenhum prazer. É sua regra que diz: quando alcançar essa marca, então darei a mim mesmo permissão para me sentir bem. Nesse momento, quando decide se sentir bem, você envia uma mensagem ao cérebro para mudar as reações nos músculos do rosto, peito e resto do corpo, para mudar sua respiração e mudar a bioquímica do sistema nervoso, o que o leva a experimentar as sensações que chama de prazer. Quem você acha que teve o pior tempo naquele dia do eclipse? As pessoas com as regras mais intensas sobre o que tinha de acontecer para se sentirem bem. Não resta a menor dúvida de que os cientistas, assim como os turistas que se viam como cientistas, provavelmente tiveram mais dor. Muitos tinham enormes agendas que queriam concluir naqueles 4 minutos, antes de se sentirem bem. Não interprete da forma equivocada, não há nada de errado em se empenhar em realizar e alcançar tudo o que você puder. Anos atrás, porém, formulei uma definição que mudou a qualidade de minha vida para sempre. Enquanto estruturarmos nossas vidas de uma maneira em que a felicidade seja dependente de algo que não podemos controlar, então vamos experimentar dor. Como eu não estava mais disposto a viver com medo de que a dor pudesse continuar a me abalar, e me considerava um ser inteligente, reformulei minhas regras. Assim, tenho dor e prazer sempre que sinto que é apropriado, baseado na capacidade de dirigir minha própria mente, meu corpo e minhas emoções. Para ser mais específico, Beck e eu desfrutamos ao máximo o eclipse. De qualquer forma, estávamos no Havaí por outro motivo, para conduzir meu programa Comando TM, Master TM, de 3 semanas. Por isso, chegar uns poucos dias antes para assistir ao eclipse era uma bonificação para nós. Mas o verdadeiro motivo para desfrutarmos tanto foi o fato de não termos grandes expectativas, apenas aguardávamos ansiosos. O segredo para nossa felicidade pode ser encontrado numa regra básica que partilhamos. Decidimos que nossa regra para o dia era desfrutar o evento, não importando o que acontecesse. Não que não tivéssemos expectativas, apenas decidimos que não importava o que pudesse acontecer, haveríamos de encontrar um meio de desfrutar. Se você adotasse e aplicasse de uma forma sistemática essa regra em sua própria vida, pode perceber como isso mudaria praticamente tudo o que experimenta. Quando falo às pessoas sobre essa regra, algumas respondem: tudo bem, mas você está apenas baixando seus padrões. Nada poderia estar mais longe da verdade. Adotar essa regra é elevar seus padrões. Significa que você manterá um padrão superior de desfrute, apesar das condições do momento. Significa que se comprometeu a ser bastante inteligente, bastante flexível e bastante criativo para dirigir seu foco e suas avaliações de uma maneira que lhe permita experimentar a verdadeira riqueza da vida. Talvez essa seja a suprema regra. No último capítulo, você começou a projetar sua hierarquia de valores, a fim de refinar e definir o rumo de sua vida. Precisa compreender que sentir ou não que está realizando seus valores depende exclusivamente de suas regras, suas convicções sobre o que tem de acontecer para que se sinta bem-sucedido, feliz ou experimentando o amor. Pode decidir que a felicidade tem prioridade, mas se sua regra para a felicidade é a de que tudo deve acontecer como planejou, garanto que não vai experimentar esse valor numa base sistemática. A vida é um evento variável. E por isso nossas regras devem ser organizadas de maneira a permitir adaptação, crescimento e satisfação. É fundamental compreender essas convicções inconscientes que controlam quando nos proporcionamos dor ou prazer. Juiz e júri. Todos temos regras e padrões diferentes que governam não apenas a maneira como nos sentimos sobre as coisas que acontecem em nossas vidas, mas também como vamos nos comportar e reagir a uma determinada situação. Em suma, o que fazemos e o que nos tornamos depende do rumo a que somos levados por nossos valores. Mas também importante, talvez até mais, nossas emoções e nossos comportamentos serão determinados pelas convicções sobre o que é bom e o que é ruim, o que podemos fazer e o que temos de fazer. Esses padrões e critérios específicos constituem o que chamo de regras. As regras são o gatilho para qualquer dor ou prazer que você sente no sistema nervoso, em qualquer momento. É como se tivéssemos um sistema judiciário em miniatura dentro do cérebro. Nossas regras pessoais são o supremo juiz e júri.
determinam se um certo valor é atendido ou não, se vamos nos sentir bem ou mal, se daremos a nós mesmos dor ou prazer. Se eu lhe perguntasse, por exemplo, você tem um grande corpo, como responderia? Dependeria, se acha que corresponde a um determinado conjunto de critérios que usa para julgar um grande corpo. Aqui está outra pergunta: você é um grande amante? Sua resposta estará baseada nas regras do que é exigido para ser um grande amante, os padrões que adota. Se você respondesse sim, sou um grande amante, eu descobriria suas regras ao fazer a pergunta básica: como sabe que é um grande amante? O que tem de acontecer para você sentir que é um grande amante? Pode responder algo assim: sei que sou um grande amante porque a outra pessoa costuma dizer que foi sensacional. Outros podem dizer: sei que sou um grande amante porque minha amante me diz isso. Ou, sei que sou um grande amante por causa das reações que obtenho de minha parceira. Outras pessoas podem dizer ainda: sei que sou um grande amante porque me sinto bem quando faço amor. As reações da parceira não têm a menor importância? Ou sua resposta pode ser apenas: pergunte por aí. Por outro lado, algumas pessoas não sentem que são grandes amantes. Isso acontece porque não são grandes amantes? Ou é porque suas regras são impróprias? Essa é uma pergunta importante para se responder. Em muitos casos, a pessoa não sente que é grande amante porque a parceira, ou parceiro, não lhe diz isso. A outra pessoa pode reagir com ardor, mas porque não atende a essa regra específica, ela tem certeza de que não é grande amante. Essa situação de não sentir as emoções que merecemos não se limita aos relacionamentos ou ato de amor. A maioria das pessoas tem regras que são igualmente impróprias para definir o sucesso, fazer uma diferença, segurança, inteligência ou qualquer outra coisa. Tudo em nossas vidas, do trabalho à diversão, é presidido por esse sistema de juiz e júri. O ponto aqui é simples: nossas regras controlam as reações em cada momento que vivemos. E, é claro, como você já adivinhou, foram instituídas de uma maneira totalmente arbitrária. Como tantos outros elementos do sistema central que dirige nossas vidas, nossas regras resultaram de uma estonteante colagem de influência a que fomos expostos. O mesmo sistema de punição e recompensa que molda nossos valores também molda as regras. Na verdade, ao desenvolvermos novos valores, também desenvolvemos convicções sobre o que será preciso para que esses valores sejam atendidos, e assim as regras aumentam sempre. E com o acréscimo de mais regras, muitas vezes tendemos a distorcer, generalizar e suprimir o passado. Desenvolvemos regras em conflito. Para algumas pessoas, as regras são formadas pelo desejo de se rebelar contra as regras pelas quais foram criadas. As regras que guiam sua vida hoje ainda são apropriadas para quem você se tornou? Ou você tende a se apegar a regras que o ajudaram no passado, mas o prejudicaram no presente? Mantém quaisquer regras impróprias da infância? Qualquer tolo pode fazer uma regra, e todo tolo se guiará por ela. Henry David Thoreau. As regras são um atalho para o cérebro. Ajudam-nos a ter um senso de certeza para as consequências de nossas ações, assim, permitem-nos tomar decisões rápidas sobre o que as coisas significam, e o que devemos fazer. Quando alguém sorri para você, se tivesse de se empenhar numa longa e tediosa série de cálculos para calcular o que isso significa, sua vida seria frustrante. Em vez disso, porém, você tem uma regra que diz que se uma pessoa lhe sorri, isso significa que está feliz, é cordial, ou talvez goste de você. Se alguém amarra a cara para você, isso desencadeia outra série de regras para o que as coisas significam, e o que deve fazer. Para algumas pessoas, se alguém amarra a cara, isso significa que o outro se encontra num estado ruim, e deve ser evitado. Outras pessoas, no entanto, podem ter uma regra que diz: se alguém se encontra num estado ruim, então preciso mudar seu estado. Você é desarrumado ou perfeito? Li uma história no livro Step Stone Ecology of Mind, de Gregory Bateson. Era a transcrição de uma conversa que ele tivera com a filha, anos atrás, e vou reproduzi-la aqui. Um dia, ela o procurou e fez uma pergunta interessante. Papai,
Por que as coisas se tornam desarrumadas com tanta facilidade? O que está querendo dizer com desarrumadas, querida? Perguntou ele. Sabe como é, papai? Quando as coisas não são perfeitas. Olhe para minha escrivaninha agora. Está cheia de coisas. Desarrumada. E ontem à noite me esforcei ao máximo para deixar tudo perfeito. Mas as coisas não permanecem perfeitas. Tornam-se desarrumadas com a maior facilidade. Bateson pediu à filha. Mostre-me como é quando as coisas ficam perfeitas. Ela arrumou cada coisa nas posições determinadas, e depois disse. Aí está, papai, agora ficou perfeito. Mas não continuará assim. E se eu deslocar esta caixa de tinta para cá, por cerca de 1 palmo? O que acontece? Ora, papai, agora ficou desarrumado. Além do mais, teria de estar reta, e não torta, como você deixou. E se eu mudasse este lápis para cá? Está desarrumado outra vez. E se deixasse este livro aberto? Também fica desarrumado. Bateson declarou então para a filha. Querida, não é que as coisas fiquem desarrumadas com mais facilidade. Acontece apenas que você tem mais meios para desarrumar as coisas, e só tem um meio para deixar tudo perfeito. A maioria das pessoas cria numerosos meios de se sentir mal, e apenas uns poucos meios de se sentir realmente bem. Nunca deixo de me espantar com a incrível quantidade de pessoas cujas regras as preparam para a dor. É como se tivessem uma vasta e complexa rede de caminhos neurais levando ao próprio estado que tentam evitar, ao mesmo tempo em que só dispõem de uns poucos caminhos neurais ligados ao prazer. Um exemplo clássico disso é um homem que participou de um dos meus seminários Encontro com o Destino. Era um famoso executivo, incluído na lista dos 500 de Fortune, amado pela comunidade por suas contribuições, muito ligado aos 5 filhos e à esposa, um homem em excelentes condições físicas, um maratonista. Perguntei-lhe: Você é bem-sucedido? Para a surpresa de todos os presentes, ele respondeu, muito sério: Não. O que tem de acontecer para que você se sinta bem-sucedido? Essa é a pergunta fundamental que se deve sempre fazer para descobrir suas regras ou as de qualquer outra pessoa. O que se seguiu foi uma litania de regras rígidas e exigências que ele achava que devia cumprir, a fim de ser bem-sucedido na vida. Tinha de ganhar um salário de 3 milhões de dólares por ano, ganhava na ocasião, como salário, apenas 1,5 milhão, e recebia mais 2 milhões em bonificações, só que isso não contava, precisava ter apenas 8% de gordura no corpo, estava com 9%, e nunca ficar frustrado com os filhos, lembre-se de que ele tinha 5, e todos seguindo por rumos diferentes na vida. Em sua opinião, quais as possibilidades desse homem se sentir bem-sucedido, quando tinha de atender ao mesmo tempo a todos esses critérios intensos e um tanto irracionais? É possível que algum dia ele se sinta bem-sucedido? Em contraste, havia outro homem que parecia em constante ebulição, como todos notaram, porque tinha muita energia. Parecia desfrutar o seminário e a vida ao máximo. Fiz-lhe a mesma pergunta. Você é bem-sucedido? A expressão dele era radiante. Claro! O que tem de acontecer para você se sentir bem-sucedido? Ele explicou com um largo sorriso. É muito fácil. Tudo o que preciso fazer é levantar, olhar para baixo, e constatar que estou acima do chão. A audiência delirou, e ele acrescentou. Cada dia acima do chão é um grande dia. Essa regra tornou-se uma das prediletas da equipe de Encontro com o Destino. Agora, é apresentada em cada programa, para nos lembrar como somos bem-sucedidos no momento em que nos levantamos todas as manhãs. Como executivo que não satisfazia as próprias regras, você pode ganhar e sentir que está perdendo, porque o boletim que usa é injusto. Não é injusto apenas com você, mas também com seu cônjuge e seus filhos, com as pessoas com que trabalha todos os dias e com todos os outros com cujas vidas mantém algum contato. Se instituiu um sistema de regras que o leva a se sentir frustrado, zangado, magoado ou fracassado,
ou não tem regras definidas para se saber o quanto é feliz, bem-sucedido e assim por diante. Essas emoções afetam a maneira como trata as pessoas ao seu redor, assim como elas também sentem quando se aproximam de você. Além disso, quer você esteja ou não consciente, é bastante frequente julgar os outros por um conjunto de regras que talvez nunca tenha expressado, mas todos esperamos que os outros obedeçam às nossas regras, não é mesmo? Se você está sendo exigente consigo mesmo, é bem provável que também seja com os outros. Por que alguém imporia regulamentos tão rigorosos a si mesmo e às pessoas que ama? Em grande parte, isso se relaciona com o condicionamento cultural. Muitas pessoas receiam que, se não tiverem regras exigentes, então não serão impelidas ao sucesso, não serão motivadas a trabalhar com afinco e alcançar o êxito. A verdade é que você não precisa ter regras absurdamente difíceis para manter seu ímpeto. Se uma pessoa formula regras muito exigentes, muito dolorosas, logo vai descobrir que não pode vencer, não importa o que faça, e passa a experimentar o desamparo adquirido. Claro que queremos usar o poder dos objetivos, a atração de um futuro irresistível, para nos projetar para frente, mas devemos ter certeza de que no fundo de tudo existem regras que nos permitem ser felizes em qualquer momento que quisermos. Suas regras o fortalecem ou o enfraquecem? Queremos desenvolver regras que nos levem a entrar em ação, que nos façam sentir alegria, que nos permitam dar seguimento às coisas, não regras que nos obriguem a parar em pouco tempo. Descobri que há uma quantidade espantosa de homens e mulheres que instituem regras para os relacionamentos que tornam absolutamente impossível o êxito nessa área de suas vidas. Por exemplo, a regra de algumas pessoas para o amor é: se você me ama, então fará tudo o que eu quiser. Ou o se você me ama, posso me lamentar, queixar e importunar, e você deve simplesmente aceitar. São regras apropriadas? Claro que não. Seriam injustas com as pessoas com quem você estaria partilhando um relacionamento. Uma mulher que participou do encontro com o destino disse-me que queria realmente ter um relacionamento íntimo com um homem, mas parecia não ser capaz de manter um relacionamento com ninguém, passada a fase inicial da demoção de caçada. Perguntei-lhe: o que tem de acontecer para que você se sinta atraída por um homem? Suas regras ajudaram a nós dois a compreender no mesmo instante qual era o seu desafio. Para que ela se sentisse atraída por um homem, ele tinha de assediá-la constantemente, embora continuasse a rejeitá-lo. Se o homem insistisse, tentando superar a barreira, isso a levava a sentir uma intensa atração por ele, significava que era um homem muito poderoso. Sua segunda regra era ainda mais interessante. Se ele persistia por mais de um mês, a mulher perdia o respeito, e com isso a atração. Pode adivinhar o que costumava acontecer? Uns poucos homens absorviam sua rejeição e continuavam a assediá-la, mas é claro que a maioria desistia depois de um breve período. Assim, ela nunca teria um relacionamento com tais homens. Os poucos que persistiam contavam com seu favor secreto por algum tempo, mas depois de um período arbitrário de cerca de um mês, ela perdia por completo o interesse. Descobria-se incapaz de permanecer atraída por qualquer homem durante mais de um mês, porque nenhum homem era capaz de prever sua complexa escala. Quais as suas regras que são também inatingíveis? Algumas pessoas, para se sentirem no controle de qualquer situação, precisam saber com antecedência o que vai acontecer. Outras, para se sentirem confiantes em alguma área, precisam ter a experiência de fazer. Se fosse essa minha regra para a confiança, eu não conseguiria realizar a maior parte do que fiz na vida. Muito do meu sucesso deriva da capacidade de sentir certeza de que podia alcançar algo, embora não tivesse referências a respeito. Minha regra para a confiança é a seguinte: se decido ser confiante, então vou me sentir assim em relação a qualquer coisa, e minha confiança me ajudará a ter êxito. A competência é outra regra interessante. Algumas pessoas têm esta regra para a competência: se eu fizer alguma coisa com perfeição, ao longo de alguns anos, então sou competente. A regra de outras: se eu fizer de forma eficaz uma vez, então sou competente. E para outros ainda, competência é: se eu fiz algo parecido, então sei que posso dominar isso também, e,
portanto, sou competente. Pode perceber o impacto que regras assim teriam em sua confiança, felicidade, senso de controle, qualidade de suas ações e de sua vida? Faça o jogo para poder vencer. No último capítulo, dedicamos bastante tempo à definição dos valores. Mas como já declarei, se você não formular regras acessíveis, nunca sentirá que esses valores estão sendo atendidos. Quando comecei a desenvolver minhas ideias sobre a projeção do destino, tinha apenas o conceito de valores, não o de regras. Assim, era completamente arbitrário determinar se uma pessoa se encontrava ou não em seu caminho. No dia em que descobri as regras, comecei a compreender a fonte de dor e prazer em nossas experiências. Compreendi que as regras são um mecanismo que dispara a emoção humana, e passei a avaliar como podia usar as regras de maneira mais eficaz. Como já mencionei antes, logo tornou-se evidente para mim que a maioria das pessoas está sintonizada para a dor. Suas regras fazem com que seja muito difícil se sentir bem, e muito fácil se sentir mal. Darei um exemplo impressionante. Aqui estão os valores de uma mulher, que chamaremos de Laurie, que participou de um dos meus primeiros seminários de encontro com o destino. Antigos valores atraentes de Laurie: amor, saúde, segurança, liberdade, sucesso, aceitação, excelência, harmonia, respeito, integridade, honestidade, diversão. À primeira vista, esses valores não parecem maravilhosos? Qualquer um pensaria que essa pessoa é provavelmente afetuosa, saudável, orientada para a liberdade. A um exame mais atento, porém, já podemos perceber uns poucos desafios. O terceiro valor de Laurie é a segurança, e o quarto valor é a liberdade. Esses dois se combinam? A realidade era que essa mulher se encontrava sintonizada para uma dor intensa. Sentia-se frustrada em todos os sentidos da palavra, e estava se tornando literalmente uma reclusa, escondendo-se das pessoas. Procurava vários terapeutas, mas nenhum conseguirá descobrir o motivo. Todos trabalhavam em seus comportamentos, medos e em suas emoções, em vez de examinarem seu sistema central de avaliar cada evento e experiência para que sua vida estava sintonizada. Comecei a definir suas regras para cada um dos valores. O que tem de acontecer para você se sentir underline, 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 underline? Para sentir amor, sua resposta foi: tenho de sentir que o mereci. Tenho de sentir que todas as minhas convicções são aceitas e aprovadas por todas as pessoas que conheço. Não posso sentir que sou amada se não for perfeita. Tenho de ser uma grande mãe, uma grande esposa, e assim por diante. No mesmo instante, começamos a perceber o problema. O amor era o valor no topo de sua lista, a maior fonte de prazer que podia sentir no corpo. Contudo, suas regras não lhe permitiam se entregar a esse prazer, a menos que atendesse a complexos critérios, que ela não podia controlar. Se qualquer um de nós tornasse sua capacidade de se sentir amado dependente da aceitação de nossas opiniões por todos, não sentiríamos o amor com muita frequência, não é mesmo? Há muitas pessoas com ideias e convicções diferentes, e por conseguinte muitos meios de nos sentirmos mal. Como sabemos se uma regra nos fortalece ou enfraquece? Há 3 critérios primários. 1. É uma regra enfraquecedora se é impossível atendê-la. Se seus critérios são tão variados, complexos e rígidos que você não pode nunca vencer no jogo da vida, é evidente que você tem uma regra enfraquecedora. 2. Uma regra é enfraquecedora se algo que você não pode controlar determina se a regra foi atendida ou não. Por exemplo, se outras pessoas têm de reagir a você de uma determinada maneira, ou se o ambiente deve ser de uma determinada maneira, então é evidente que se trata de uma regra enfraquecedora. Um exemplo clássico é o das pessoas esperando para ver o eclipse, e que não poderiam ser felizes a menos que o tempo, algo que não podiam controlar, correspondesse às suas expectativas específicas. 3. Uma regra enfraquecedora se proporciona apenas alguns meios de se sentir bem, e numerosos meios de se sentir mal. Laurie não conseguia preencher esses 3 critérios para as regras enfraquecedoras?
Ter de sentir que todas as suas convicções eram aceitas e aprovadas pelas pessoas era um critério impossível. Era preciso o ambiente externo, algo que ela não podia controlar, as opiniões dos outros, para que se sentisse bem. Aqui estão algumas outras regras de Lowry para sua hierarquia de valores. Antigos valores e regras atraentes de Lowry. Amor. Tenho de sentir que o mereci, que todas as minhas convicções são aceitas e aprovadas. Não posso sentir que sou amada se não for perfeita. Tenho de ser uma grande mãe e esposa. Saúde. Tenho de sentir que minha dieta é perfeita, por meus padrões rigorosos. Tenho de estar completamente livre da dor física. Devo sentir que sou mais saudável do que todas as outras pessoas que conheço e servir como um exemplo. Segurança. Todos devem gostar de mim. Devo sentir que todos que conheço tenham certeza de que sou uma boa pessoa. Devo ter certeza de que não haverá uma guerra nuclear. Devo ter muito mais dinheiro em minha poupança do que já possuo. Liberdade. Devo estar no controle das demandas profissionais, horários, remuneração, opiniões, etc. Devo ter bastante segurança financeira para não viver sob a tensão de pressões econômicas. Quais as probabilidades, em sua opinião, de que Lowry atenda a uma de suas regras? Reparou em suas regras para a saúde? Tenho de sentir que minha dieta é perfeita, por meus padrões rigorosos. Ela não apenas era vegetariana, mas também só comia os alimentos crus, e nem assim se sentia perfeita. Quais são as suas possibilidades de ser mais saudável do que qualquer outra pessoa que conheça? Não muitas, a menos que se interne numa unidade de tratamento intensivo. Antigos valores e regras repelentes de Lowry. Rejeição. Eu me sinto rejeitada se alguém não partilhar minhas convicções, se alguém parece saber mais do que eu. Fracasso. Sinto fracasso se alguém não acredita que sou uma boa pessoa. Sinto fracasso se acho que não apoio o suficiente a mim mesma ou a minha família. Raiva. Sinto raiva quando acho que o que faço não é apreciado, quando as pessoas me julgam antes de me conhecerem. Essas regras repelentes também são imobilizantes. Repare como é fácil se sentir mal, e como é difícil se sentir bem. Se tudo o que é necessário para que ela se sinta rejeitada é alguém não partilhar de suas convicções, então ela está fadada a sofrer muito. E quais são as chances em sua vida das pessoas julgarem-no antes de virem a conhecê-lo? Apenas cerca de 100%. Com essas regras, pode imaginar como seria viver no corpo de Lowry? Ela era devastada pela dor, e uma das maiores fontes, a se avaliar por suas regras, eram as pessoas. Sempre que se encontrava com os outros, arriscava a possibilidade de que não pudessem partilhar de suas convicções, ou poderiam não gostar dela, ou poderiam julgá-la. Não era de admirar que ela se escondesse. Acabei comentando. Tenho a impressão de que uma pessoa com tais valores e regras acaba desenvolvendo uma úlcera. Ao que ela respondeu: já estou com uma. A experiência de Lowry, infelizmente, não é singular. É verdade que algumas de suas regras são mais intensas do que outras. Mas você ficará surpreso ao descobrir como suas próprias regras são injustas, quando começar a analisá-las. No encontro com o destino, contamos com a participação de algumas das pessoas bem-sucedidas dos Estados Unidos, pessoas com um nível incomparável de competência e influência na cultura. E, no entanto, embora bem-sucedidas por fora, muitas carecem da felicidade e satisfação que merecem. Invariavelmente, isso acontece por causa de conflitos de valores ou regras impróprias. A solução. A solução é muito simples. Tudo o que temos de fazer para nossas vidas funcionarem a contento é instituir um sistema de avaliação que inclua regras que sejam viáveis, que tornem fácil se sentir bem e difícil se sentir mal, que sempre nos atraiam para a direção que queremos seguir. Claro que é útil ter algumas regras que nos causem dor. Precisamos ter limites, precisamos ter alguma espécie de pressão para nos impulsionar. Não posso saborear o suco de laranja se não tiver um copo, algo com limites para conter o suco. Todos temos limites, tanto como uma sociedade quanto como indivíduos.
Para começar, no entanto, devemos pelo menos mudar a sintonia para podermos experimentar prazer na vida de um modo mais sistemático. Quando as pessoas se sentem bem durante todo o tempo, tendem a tratar melhor aos outros, tendem a tirar o proveito máximo de seu potencial como seres humanos. Sendo assim, qual é o nosso objetivo? A partir do momento em que projetamos nossos valores, devemos decidir que evidência precisamos ter antes de nos entregarmos ao prazer. Precisamos projetar regras que nos levem na direção de nossos valores, que sejam viáveis, usando critérios que podemos controlar pessoalmente, a fim de podermos tocar a campainha, em vez de esperar que o mundo exterior o faça. Com base nesses requisitos, Lowry mudou a ordem de alguns de seus valores, e mudou por completo as regras para alcançá-los. Aqui estão seus novos valores e novas regras. Novos valores e regras atraentes de Lowry. Amor. Experimento amor sempre que expresso amor, dou amor aos outros, ou me permito receber amor. Saúde. Sou saudável quando reconheço como já me sinto maravilhosa. Diversão. Estou me divertindo quando encontro prazer e alegria no processo. Gratidão. Sinto-me grata quando aprecio todas as coisas que tenho em minha vida neste momento. Liberdade. Sinto-me livre quando vivo de acordo com as minhas convicções, e aceito a opção de criar a felicidade para mim mesma. Observe que a diversão é agora uma prioridade. Isso transformou sua experiência de vida, para não mencionar o relacionamento com a filha e o marido. Mas ainda mais vigorosas foram as mudanças que ela efetuou em suas regras. A mudança de valores teria um impacto limitado se as regras permanecessem inviáveis. O que essa mulher fez? Mudou a sintonia de sua vida inteira e agora tem o controle. Precisamos lembrar que a autoestima está vinculada à capacidade de sentir que estamos no controle dos eventos em nosso ambiente. Essas regras permitem a Lowry manter sempre o controle, sem sequer se esforçar. Suas novas regras para o amor são viáveis? Pode apostar que sim. Quem está no controle? Ela está. A qualquer momento, pode decidir ser amorosa consigo mesma e com os outros, e agora terá permissão para proporcionar a si mesma a emoção chamada amor. Saberá que está atendendo a seus valores mais elevados. Com que frequência ela pode fazer isso? Todos os dias de sua vida. Há muitos meios de fazer isso, porque há muitas pessoas às quais ela pode devotar seu amor, ela própria, família, amigos, estranhos. E sua nova regra para a saúde? O melhor de tudo é que não apenas ela tem o comando, pode reconhecer como se sente maravilhosa em qualquer momento, e não apenas é viável, mas também não é verdade que se reconhecer de um modo regular que se sente bem, reforçará o padrão de se tornar mais saudável? Além disso, Lowry adotou alguns novos valores repelentes. Selecionou emoções que sabia que tinha de evitar para alcançar o êxito, negativismo e procrastinação. Lembre-se de que queremos reverter o processo de como a maioria está sintonizada. Queremos tornar difícil se sentir mal, e fácil se sentir bem. Novos valores e regras repelentes de Lowry. Negativismo. Evito sistematicamente depender da aceitação dos outros para minha suprema felicidade e sucesso. Procrastinação. Evito sistematicamente esperar a perfeição de mim mesma e dos outros. Com suas novas regras repelentes, Lowry não depende mais da aceitação dos outros. Sua regra para a procrastinação se baseia na compreensão de que esperar pela perfeição criava dor, e ela não queria antes iniciar projetos que criassem dor, e por isso sempre os protelava. Essas mudanças nos valores e as regras mudaram a direção de sua vida para um nível além de qualquer coisa que ela poderia ter imaginado. Agora, aqui está uma tarefa para você. Baseado nos novos valores que instituiu para si mesmo no capítulo anterior, crie um conjunto de regras para seus valores atraentes que facilite se sentir bem, e um conjunto de regras para os valores repelentes que dificulte se sentir mal. Em termos ideais, crie um amplo cardápio de possibilidades, com muitos meios de se sentir bem. Aqui estão alguns dos meus. Você pode dizer: não é apenas um jogo? Eu não poderia instituir uma regra para a saúde que me exigisse apenas respirar.
Claro que pode se basear em alguma coisa simples assim. Em termos ideais, porém, deve projetar suas regras de tal forma que, ao persegui-las, tenha mais do que deseja em sua vida. Você pode dizer, também, não perderei meu ímpeto para o sucesso se não houver a motivação da dor. Confie em mim. A vida lhe proporcionará dor suficiente por sua própria iniciativa. Não precisa aumentá-la, criando um conjunto de regras que o farão se sentir mal durante todo o tempo. Uma amostra de meus valores e regras atraentes. Saúde e vitalidade. Sempre que me sinto centrado, vigoroso e equilibrado, sempre que faço qualquer coisa que aumenta a minha força, flexibilidade ou resistência, sempre que faço qualquer coisa que me aproxima de um senso de bem-estar físico, sempre que como alimentos ricos em água, ou vivo de acordo com minha filosofia de saúde. Amor e afeto. Sempre que sou afetuoso e apoio os amigos, família ou estranhos, sempre que focalizo em como ajudar, sempre que sou afetuoso comigo mesmo, sempre que me expando, ou me torno mais eficaz, sempre que aplico qualquer coisa que eu saiba de uma maneira positiva. Realização. Sempre que focalizo o valor de minha vida como já é, sempre que projeto um resultado, e o faço acontecer, sempre que estou aprendendo alguma coisa, ou criando valor, para mim mesmo ou para os outros. Em sociologia, há um conceito conhecido como etnocentrismo, que significa acreditar que os valores, as regras e as convicções de nossa cultura são os únicos válidos. É uma mentalidade extremamente limitadora. Cada pessoa ao seu redor tem regras e valores diferentes dos seus, e não são melhores nem piores. A questão fundamental não é se as regras são certas ou erradas, mas sim se o fortalecem ou enfraquecem. Na verdade, cada transtorno é um transtorno de regras. Pense sobre a última vez em que você ficou transtornado com alguém. Foi realmente com a pessoa, ou por causa de alguma coisa que ela fez, disse, ou deixou de fazer? Irritou-se com a pessoa, ou irritou-se porque ela violou uma de suas regras? Por trás de cada transtorno emocional que você já teve com outro ser humano, há um transtorno de regras. Alguém fez alguma coisa, ou deixou de fazer, e isso violou suas convicções sobre o que a pessoa deve ou tem de fazer. Por exemplo, a regra de algumas pessoas para o respeito é: se você me respeita, então nunca levante a voz. Se uma pessoa com quem você mantém um relacionamento começa de repente a gritar, você vai sentir que não é respeitado, se for a sua regra. E se irritará porque foi violada. Mas a regra da outra pessoa pode ser: se sou respeitoso, então devo ter sinceridade em todos os meus sentimentos e emoções, bons, maus e indiferentes, expressá-los no momento com toda a minha intensidade. Já imaginou o conflito que essas duas pessoas podem ter? Esse foi o roteiro desempenhado entre mim e Beck, quando começamos a desenvolver nosso relacionamento. Tínhamos regras radicalmente diferentes sobre como demonstrar respeito por outra pessoa. Por quê? Fui criado num ambiente em que se tinha muita dor quando não se era honesto. Se você saía da sala no meio de uma conversa, nunca mais poderia se redimir. A regra número 1 era permanecer ali e expressar suas emoções honestas, sabendo que poderia estar errado, mas persistir até que tudo ficasse esclarecido. Beck, por sua vez, foi criada numa família em que as regras eram bastante diferentes, mas igualmente claras. Ela aprendeu: se você não tem algo de bom para dizer, então não diga nada. Se tem respeito por alguém, então nunca eleve a voz para essa pessoa. Se outra pessoa eleva a voz, a única maneira de manter o autorrespeito é se levantar e sair da sala. Com esse tipo de conflito em nossas regras sobre respeito, Beck e eu levávamos à loucura um ao outro. Quase não casamos por causa disso. As regras determinam tudo: para onde vamos, o que usamos, quem somos, o que é aceitável para nós, o que é inaceitável, quem temos como amigos, e se somos felizes ou tristes, praticamente em qualquer situação. A regra de algumas pessoas para lidar com os transtornos é: se você gosta de mim, então me deixe sozinho, e resolverei tudo à minha maneira. A regra de outras pessoas é: se alguém está transtornado, e você gosta da pessoa, deve interferir para tentar ajudar. Isso cria um tremendo conflito.
As duas partes estão tentando realizar a mesma coisa, que é demonstrar respeito e interesse uma pela outra, mas suas regras determinam comportamentos diferentes, e as regras de interpretação farão com que as ações pareçam adversas, em vez de apoio. Portanto, se você se sente zangado ou transtornado com alguém, lembre-se de que são as suas próprias regras que o estão transtornando, não o comportamento da outra pessoa. Isso o ajudará a parar de culpá-la. Pode superar seu transtorno num instante, fazendo uma pausa e se perguntando: estou reagindo à situação de uma forma inteligente? Depois, tenha uma comunicação direta com a pessoa, dizendo algo assim: lamento ter reagido dessa maneira. Acontece apenas que você e eu temos regras diferentes sobre o que precisamos fazer nessa situação. Minhas expectativas são de que se você me respeita, fará underline, 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 underline. Sei que não são essas as suas regras. Assim, por favor, diga-me quais são as suas regras. Como você expressa respeito, amor, interesse, preocupação, etc. Assim que ambos souberem com clareza o que a outra pessoa quer, é possível chegar a um acordo. Pergunte: estaria disposta a fazer underline, underline para que eu me sinta respeitado? Estou disposto a fazer underline, underline por você. Qualquer relacionamento, profissional ou pessoal, pode ser transformado num instante pela definição das regras e por um acordo a respeito. Afinal, como você espera ganhar um jogo se nem mesmo conhece as regras? O desafio de mudar as regras. Você já se encontrou alguma vez numa situação em que sabia quais eram as regras, mas de repente começaram a surgir exceções? As pessoas possuem uma excepcional capacidade de invocar sub-regras, que podem estar em conflito com todas as suas outras regras. Uma boa metáfora para isso poderia ser a de uma partida de beisebol que resolvemos jogar. Eu pergunto a você: conhece as regras do beisebol? Você responde: claro, e depois indica as regras básicas. Vamos jogar 9 turnos, a pessoa que completar mais circuitos ganha, é preciso tocar em todas as bases, tem direito a 3 tentativas, e assim por diante. Se você rebater uma bola dentro do campo, e eu a pegar antes de cair no chão, você está fora. Se eu largar, você está salvo. Começamos o jogo. Tudo vai muito bem até o final do último turno. A partida está empatada. Tenho 2 homens dentro, e um fora, rebato uma bola alta para dentro do campo. Minhas regras dizem que se você pegar a bola, eu estou fora, e o jogo acaba. Mas se você largar, eu estou seguro, e os homens nas bases têm a possibilidade de marcar, e ainda posso vencer. Corro para a base, você corre para a bola, mas não consegue pegá-la. Fico emocionado, meu companheiro de equipe marca, e acho que ganhamos o jogo. Mas você se aproxima e diz: não, você saiu. E eu respondo: mas que história é essa? Você não segurou a bola. As regras dizem que estou seguro se você não pega a bola. E você declara: isso é verdade, exceto quando há 2 homens dentro e um fora. Nesse caso, mesmo que eu não pegue a bola, você está fora. Essa é a única exceção. Ainda protesto: você não pode inventar as regras à medida que jogamos. E você responderia: não inventei nada. É a chamada regra da bola alta dentro da parte interna do campo. Todo mundo a conhece. Viro-me para meus companheiros, e eles dizem que tal regra não existe. Viro-me para os jogadores adversários, e todos dizem que é essa a regra, e terminamos brigando por causa das regras. Já experimentou essa situação num relacionamento pessoal? Estava jogando de acordo com todas as regras, e de repente a outra pessoa diz: isso é verdade, exceto nessa única situação. E você vira uma fera. As pessoas sentem com a maior intensidade em relação às suas regras. Todo mundo sabe que as suas regras são as regras certas. As pessoas se irritam em particular quando acham que os outros estão inventando regras, ou mudando-as no meio do jogo. Contudo, essa dinâmica é parte da maioria das interações com outros seres humanos. Provérbios paradoxais. Olhe antes de saltar.
Aquele que hesita está perdido. Cozinheiros demais estragam o caldo. Duas cabeças pensam melhor do que uma. A ausência torna o coração mais afetuoso. Longe da vista, longe do coração. Não se pode ensinar truques novos a cachorro velho. Nunca é tarde demais para aprender. O gramado do vizinho é sempre mais verde. Não há lugar como o lar. Vintém poupado, vintém ganho. Do mundo nada se leva. Na verdade, o paradoxo das regras e convicções conflitantes é um dos motivos pelos quais as pessoas experimentam tanta frustração em suas vidas. Num relacionamento, uma pessoa diz, eu amo você, exceto quando deixa aberta a pasta de dentes. Ou então, eu amo você, exceto quando levanta a voz para mim. Algumas dessas sub-regras parecem totalmente triviais, mas podem ser bastante perniciosas. A melhor maneira de lidar com isso é se lembrar que suas regras não se baseiam na realidade. São puramente arbitrárias. Só porque você as tem usado, e possui um forte sentimento a respeito, isso não significa que sejam as melhores regras, ou as regras certas. As regras devem ser projetadas para fortalecer nossos relacionamentos, não para destruí-los. A qualquer momento que uma regra atrapalhar, a pergunta que precisamos fazer é a seguinte: o que é mais importante, meu relacionamento ou minhas regras? Vamos supor que sua confiança tenha sido violada num relacionamento romântico, e agora sente medo de se ligar a qualquer outra pessoa. Tem agora uma regra que diz: se você ficar muito ligado, vai se machucar. Ao mesmo tempo, seu valor mais alto é o amor, e sua regra é de que deve ter intimidade com outra pessoa para sentir o amor. Aí está um grande conflito. Suas regras e seus valores se encontram em absoluta oposição. O que você pode fazer nessa situação? O primeiro passo é compreender que tem regras conflitantes. O segundo passo é vincular bastante dor a qualquer regra que não lhe sirva e substituí-la por uma regra que sirva. Mais importante ainda, se você quer ter relacionamentos de qualidade com outras pessoas, na vida profissional ou pessoal, então deve comunicar suas regras. Se você quer assumir o controle de sua vida, se quer se sair bem no trabalho, se quer ser um grande negociador, se quer ser capaz de causar impacto em seus filhos, se quer ser íntimo da parceira, então trate de descobrir as regras da outra pessoa para um relacionamento, e comunique também as suas. Não espere que as outras pessoas vivam de acordo com as suas regras, se você não comunicar expressamente quais são. E não espere que as pessoas vivam de acordo com suas regras se você não estiver disposto a fazer concessões, e também viver de acordo com algumas regras alheias. Por exemplo, no início de qualquer relacionamento, uma das minhas primeiras providências é deixar que a outra parte conheça minhas regras para a situação, e tentar descobrir tantas das suas regras quanto for possível. Pergunto coisas assim: o que será preciso para você saber que nosso relacionamento está dando certo? Com que frequência temos de nos comunicar? O que será necessário? Conversei uma ocasião com um amigo famoso, e ele comentou que achava que não tinha muitos amigos. E eu lhe disse: tem certeza de que não tem muitos amigos? Sempre o vejo cercado por muitas pessoas que realmente se interessam por você. Será que é porque tem regras que eliminam muitos que poderiam se tornar seus amigos? Apenas sinto que não são meus amigos. O que tem de acontecer para que você sinta que eles são seus amigos? Acho que nem mesmo sei, conscientemente, quais são minhas regras. Ele pensou um pouco a respeito e identificou uma de suas principais regras para a amizade. Se você é um amigo, então fale com ele pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. É uma regra bem interessante, pensei. Tenho amigos no mundo inteiro, pessoas que amo com absoluta sinceridade. Mas às vezes, até com meus maiores amigos, pode passar um mês ou mais sem que tenhamos uma oportunidade de nos falar, por causa de nossos inúmeros compromissos. Muitas vezes trabalho em seminários do início da manhã até tarde da noite, e posso receber até 100 telefonemas durante o dia. Não há possibilidade física de falar com todas essas pessoas. Contudo, todos sabem que são meus amigos.
Acha que eu sou seu amigo? Perguntei a ele. Intelectualmente, sei que é, mas às vezes sinto que não, pois quase não nos falamos. Mas eu nunca soube disso. Nunca imaginaria que era tão importante para você, se você não tivesse me comunicado. Aposto que tem uma porção de amigos que adorariam conhecer suas regras para a amizade, se ao menos soubessem quais são. Minha definição para amizade é muito simples. Se você é um amigo, gosta de uma pessoa incondicionalmente, e fará qualquer coisa que puder para apoiá-la. Se a pessoa o procura quando se encontra em dificuldades ou em grande necessidade, você está sempre disposto a ajudar. Os meses podem passar, mas a amizade nunca enfraquece, depois que você decide que alguém é de fato seu amigo. E ponto final. Você jamais questiona a amizade. Creio que tenho muitos amigos porque minhas regras para a amizade são tão fáceis de satisfazer. Tudo o que você precisa fazer é se preocupar comigo e me amar, e eu vou me preocupar com você e amá-lo, e agora somos amigos. É da maior importância comunicar suas regras para qualquer situação na vida, quer seja amor, amizade ou trabalho. Mais uma coisa, mesmo que esclareça todas as regras de antemão, ainda podem ocorrer mal-entendidos? Pode apostar que sim. Às vezes você esquecerá de comunicar uma de suas regras, ou pode não saber conscientemente quais são algumas de suas regras. Por isso é tão importante a comunicação permanente. Nunca presuma em se tratando de regras. Comunique. Há algumas regras que você não pode violar. Quanto mais eu estudava o comportamento das pessoas e o impacto de suas regras, mais me interessava por uma dinâmica que notava de forma sistemática. Há determinadas regras que as pessoas nunca violavam, e outras que eram sempre violadas, sentiam-se mal a respeito em cada ocasião, mas mesmo assim faziam. Qual era a diferença? Depois de alguma pesquisa, a resposta tornou-se evidente: temos uma hierarquia de regras, assim como existe a de valores. Há certas regras cuja violação nos causaria tanta dor que nem sequer consideramos a possibilidade. Raramente as violamos, se é que alguma vez o fazemos. Chamo essas regras de regras do limiar. Por exemplo, se eu lhe pedisse para dizer uma coisa que nunca faria, você responderia com uma regra de limiar. Diria uma regra que jamais violaria. Por quê? Porque vincula dor demais a isso. Por outro lado, temos algumas regras que não queremos violar. Eu as chamo de padrões pessoais. Se as violamos, não nos sentimos bem a respeito, mas dependendo dos motivos, estamos dispostos a violá-las, a curto prazo. A diferença entre esses dois conjuntos de regras pode ser formulada com as palavras deve, tem ou pode. Há certas coisas que devemos fazer, certas coisas que não devemos fazer, certas coisas que temos de fazer, certas coisas que nunca podemos fazer. As regras do temos e do nunca podemos são as regras de limiar, as regras do devemos e não devemos são as de padrões pessoais. Todas elas proporcionam uma estrutura às nossas vidas. Regras imperativas em excesso podem tornar a vida insuportável. Assisti certa ocasião a um programa que apresentou 20 famílias de quíntuplos. Perguntaram aos pais: qual é a coisa mais importante que vocês aprenderam para manter a sanidade? Uma resposta se repetiu: não ter regras demais. Com tantos corpos em movimento, tantas personalidades diferentes, você vai enlouquecer se tiver regras em demasia. A lei das probabilidades diz que suas regras serão constantemente violadas, e com isso você viveria em tensão permanente, reagindo a tudo. Esse tipo de tensão afeta você e as pessoas ao redor. Pense nas regras que temos hoje para as mulheres, em nossa sociedade. Há até um nome para isso: a síndrome da supermulher. As mulheres de hoje parecem ter de fazer tudo, e ainda por cima com perfeição. Não apenas têm de cuidar de marido, filhos, pais e amigos, mas também devem manter um corpo perfeito, sair às ruas para mudar o mundo, evitar a guerra nuclear, e ainda por cima ser a eficiente executiva. Acha que isso pode criar um pouco de tensão na vida, ter tantos imperativos para se sentir bem-sucedida?
Claro que as mulheres não são as únicas na sociedade que passam por isso, também os homens e as crianças de hoje sofrem uma tremenda tensão, por causa do aumento de expectativas. Se somos sobrecarregados com muitos imperativos que temos de satisfazer, perdemos o entusiasmo e o gosto pela vida, e não queremos mais continuar no jogo. O amor próprio deriva de saber que você tem o controle sobre os acontecimentos, não são os acontecimentos que o controlam. E quando você tem muitas regras imperativas, aumentam as possibilidades de violação. Qual seria uma regra de nunca pode num relacionamento? Muitas pessoas responderiam: meu marido ou esposa nunca pode ter uma relação extraconjugal. Para outras pessoas, no entanto, isso é apenas uma regra de deve. Meu marido ou esposa nunca deve ter uma ligação extraconjugal. Essa diferença nas regras encerra o potencial de criar problemas ao longo do caminho? É bem possível. Na verdade, quando as pessoas têm transtornos em seus relacionamentos, invariavelmente é porque nunca definiram, embora tenham concordado sobre as regras em geral, o que é uma regra de nunca deve e outra de nunca pode. É necessário não apenas compreender as regras da outra pessoa, mas também ter em mente que as duas espécies de regras são apropriadas. A fim de alcançar determinados resultados, é importante ter uma abundância de regras imperativas, para ter certeza de que daremos seguimento, entraremos em ação. Por exemplo, tenho uma amiga que desfruta de uma magnífica condição física. O mais interessante é o conjunto de regras para si mesma na área da saúde. Há bem poucos deve, e uma porção de tem e nunca pode. Perguntei a ela: o que você nunca pode fazer se quiser ser saudável? Nunca posso fumar. Nunca posso violar meu corpo com drogas. Nunca posso me empanturrar de comida. Nunca posso deixar passar mais de um dia sem ginástica. E o que tem de fazer para ser saudável? A lista foi longa. Tenho de fazer exercício todos os dias, meia hora no mínimo. Tenho de comer os tipos certos de alimentos. Tenho de comer apenas frutas pela manhã. Tenho de combinar os alimentos da forma apropriada. Tenho de andar de bicicleta pelo menos 80 quilômetros por semana. E a lista continuava. Ao final, perguntei quais eram as suas regras de deve. Ao que ela respondeu: devo fazer mais exercício. Essa mulher tem uma amiga com excesso de peso. Quando lhe perguntei o que nunca podia fazer para ser saudável, ela me fitou aturdida. Não tinha regras de nunca pode na área da saúde. Mas tinha algumas regras imperativas, tinha de comer, e tinha de dormir. Indaguei se tinha alguma regra de deve, e a mulher disse: claro. Devo comer melhor, devo fazer exercício, devo cuidar melhor do meu corpo. Ela também tinha uma lista de regras de não deve, como não devo comer carne, não devo comer demais, e assim por diante. Havia muitas coisas que ela sabia que devia fazer, mas como tinha bem poucas regras imperativas, nunca alcançou a posição de se proporcionar uma dor intensa por fazer coisas que não eram saudáveis. Assim, não era difícil compreender por que ela nunca conseguirá emagrecer. Se você alguma vez já adiou qualquer coisa, não estaria usando algumas regras de deve, como devo iniciar este projeto ou devo começar um programa de exercícios? O que aconteceria se, em vez disso, você decidisse tenho de iniciar este projeto, ou tenho de começar um programa de exercícios, e depois desse seguimento, pelo condicionamento em seu sistema nervoso? Lembre-se de que todos precisamos de alguma estrutura. Algumas pessoas não têm regras definidas para o momento em que se tornam bem-sucedidas. As regras podem oferecer o contexto para criarmos o valor adicional. As regras podem nos motivar a dar seguimento, podem nos levar a crescer e expandir. Seu objetivo é apenas criar um equilíbrio entre as regras imperativas e as regras do deve, e utilizar os dois tipos de regras no contexto apropriado. Realinhamento de regras. Agora, comece a assumir o controle de suas regras, escrevendo as respostas para as perguntas seguintes. Formule as respostas da maneira mais meticulosa possível. 1. O que é preciso para você se sentir bem-sucedido?
2. O que é preciso para você se sentir amado, pelos filhos, pela esposa, pelos pais, e por qualquer outra pessoa que seja importante para você? 3. O que é preciso para você se sentir confiante? 4. O que é preciso para você sentir que é excelente em qualquer área de sua vida? Agora, examine essas regras e pergunte a si mesmo: são apropriadas? Fiz com que se tornasse difícil me sentir bem, e fácil me sentir mal. Precisa que aconteçam 129 coisas antes de se sentir amado? Precisa de apenas uma ou duas coisas para se sentir rejeitado? Se isso é verdade, mude seus critérios e formule regras que o fortaleçam. O que suas regras precisam ser para que se sinta feliz e bem-sucedido nesse empenho? Aqui está uma noção fundamental. Projete suas regras para ter o controle, para que o mundo exterior não tenha que determinar se você se sente bem ou mal. Faça com que seja extremamente fácil para você se sentir bem, e extremamente difícil se sentir mal. Para as regras que governam seus valores atraentes, use a frase sempre que eu. Em outras palavras, crie diversos meios para se sentir bem. Por exemplo, sinto que sou amado sempre que eu dou amor, ou sempre que eu passo algum tempo com as pessoas que amo, ou sempre que eu sorrio para alguém novo, ou sempre que eu converso com um velho amigo, ou sempre que eu observo alguém fazendo alguma coisa boa por mim, ou sempre que eu aprecio os que já me amam. Percebeu o que fez? Armou o jogo do vencer, ajeitando o baralho ostensivamente em seu favor. Encontre toneladas de meios de satisfazer suas regras para sentir amor, faça com que seja extremamente fácil experimentar esse prazer, e trate de incluir muitos critérios que estejam sob o seu exclusivo controle, a fim de não depender de ninguém ou qualquer coisa para se sentir bem. Sempre que você fizer quaisquer dessas coisas, você sentirá amor, não por atender a algum critério bizarro, que só ocorria com a mesma frequência de um eclipse total do Sol. Por falar nisso, tenho uma regra para você: enquanto faz isso, você deve se divertir. Seja ousado, explore as profundezas. Passou a vida inteira usando regras para contê-lo, por que não dar boas risadas à custa disso? Talvez tudo o que precise para se sentir amado seja mexer o dedão do pé. Parece esquisito, mas quem sou eu para decidir o que lhe proporciona prazer? Agora, trate de descobrir as regras das pessoas ao redor. Faça uma pesquisa. Descubra quais são as regras de seus filhos para serem membros da família, ou para serem bem-sucedidos na escola, ou para se divertirem. Aposto que ficará espantado com suas descobertas. Descubra as regras do cônjuge, pergunte a seus pais, pergunte a seu chefe ou empregados. Uma coisa é certa: se não conhece as regras, você está fadado a perder, porque é inevitável que as viole, mais cedo ou mais tarde. Mas se compreende as regras das pessoas, pode prever o comportamento delas, pode atender às suas necessidades, e assim enriquecer as qualidades dos relacionamentos. Lembre-se de que a regra mais fortalecedora é gostar de si mesmo, não importa o que aconteça. Nos últimos capítulos, quase concluímos o estudo dos 5 elementos do sistema central. Conhecemos a importância do Estado, a maneira como as perguntas dirigem nosso foco e nossas avaliações, e o poder dos valores e regras para moldar nossas vidas. Agora, vamos descobrir o tecido do qual todos esses elementos são recortados.